Virou quase um superpoder ter pensamento crítico hoje em dia. Que ciclo social tu tá inserido pra tu não se sentir confiante o suficiente pra expor a tua própria opinião sem ter medo de ser julgado? Não se baseie em TikToks. Minha opinião é igual a dela porque ela disse e eu não tenho opinião própria. Parar de fazer o quadradinho de 8 e pensar um pouquinho. Tô falando que é esquisito e por causa disso tu acredita que é esquisito. Círculos de amizade tóxico. Eu acho isso idiota, sabe? Que tem síndrome de Regina George. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre um assunto. Tem muita gente que fica tentando se encaixar, né, em um círculo social e fica, tipo, se auto-apagando, sabe? Apagando quem é. E chega um momento que a pessoa até esquece quem ela é. Se a gente for parar pra ver... Desculpa, eu tô com uma caneta na mão porque eu não consigo fazer vídeos falando sem estar com caneta na mão. Enfim. Se a gente for parar pra ver, a pessoa que vai estar se inserindo num grupo que faz ela se auto-apagar, as outras pessoas desse grupo também vão ser pessoas que vão achar que tudo é demais, sabe? Vão ser aquelas pessoas que acham que tudo é vergonhoso, que tudo é micoso, sabe? Ai, que mico. Que não pode, sabe? Tu não pode se expressar muito. É aquelas pessoas que ficam em cima do muro pra agradar os dois lados, sabe? É aquelas pessoas que têm medo de expor opiniões, que não gostam de ter pensamento crítico, sabe? Aquelas pessoas que elas, sabe, são da paz. Mas ao mesmo tempo, no off, elas julgam todo mundo, falam mal de todo mundo, menos delas mesmas, né? Mas enquanto eles estão ali juntos. Tu olha pro mundo, assim, sempre tem esses grupinhos, assim. Eu não tô falando de ninguém específico. Se apagam, sabe? Aqueles grupinhos que, tipo, eles nem são amigos de verdade. Eles são... Eu não sei o que eles são. Seres humanos que fingem que são amigos por aparências, para serem bem vistos socialmente, entendeu? Como pessoas pessoas legais. Mas nenhum deles ali é uma pessoa que desenvolveu a própria personalidade, de verdade. Tem medo de desenvolver a própria personalidade. Na verdade, tem personalidade, mas não aceita. Muitos até sabem que tem gostos muito específicos, pessoas que têm gostos. Tanto que eu vejo hoje em dia que tem muita gente que tem gostos, assim, que são considerados esquisitos e não falam exatamente por isso, porque tem medo do julgamento alheio, sabe? E eu acho isso tão... tá, tipo, se apagando, está custando a tua identidade, mas, tipo, sabe? Tu se odeia tanto assim, tipo, tu acha que é esquisito o teu próprio gosto, tipo, tu acredita no que os outros estão falando. Os outros estão falando que é esquisito e por causa disso tu acredita que é esquisito e tu, tipo, guarda pra ti e não fala porque, tipo, tu tá aceitando, sabe, que é esquisito, mas não é esquisito. É o teu gosto. Cada um tem as suas singularidades, entendeu? Tem muita gente que, tipo, vai se apagando, se contendo, sabe, porque eu não posso ser demais também. Eu não posso mostrar demais as coisas que eu penso, não posso ser eu, entendeu? Ela vai se apagando aos poucos, a pessoa vai deixando de falar certas coisas específicas, aí depois ela vai, sei lá, ela começa a baixar a cabeça, sabe? Tipo, melhor não. Mas que amizade é essa? Que círculo social é esse que tu não pode ser tu? O grande problema é que quando todo mundo desses círculos de amizade tóxicos, né? Todo mundo tenta ser igual, todo mundo tenta se parecer, ninguém é de verdade, entendeu? Ninguém ali tá exalando a própria essência, todo mundo tá... Eles estão igual uns robozinhos, entendeu? Ai, será que isso é demais? Ai, será que... Tipo, a pessoa... Ela pensa muito se ela pode ser, entendeu? Às vezes a pessoa, ela tem falas, ela tem modos de agir, ela tem coisas baseadas no que, tipo, no que o outro vai pensar. Nunca é tipo, ai, será que isso faz sentido pra mim? Ah, eu vou fazer essa tendência aqui só porque todo mundo tá fazendo, mas, tipo,
Às vezes a pessoa nem entendeu o negócio direito, sei lá. Ter coragem pra, tipo, levantar a cabeça, pra falar a própria opinião, pra discordar quando for preciso, virou quase um superpoder hoje em dia. Virou quase um superpoder ter pensamento crítico hoje em dia. Em que ciclo social tu tá inserido pra tu não se sentir confiante o suficiente pra expor a tua própria opinião sem ter medo de ser julgado? Sabe? Que ciclo tu tá inserido que tu não pode falar o que tu pensa sem medo de apontarem o dedo na tua cara e falar, fica quieto. Não, isso é vergonhoso. Ou tu não pode nem falar teus próprios gostos pessoais que tu tem medo de rirem ou de te ridicularizarem, de colocarem pra baixo. Ou às vezes se tu fala e isso acontece, não é só piada, entendeu? Não é só piada. Eles, tipo, estão falando e te ridicularizando pra te ficar quieta, pra te não falar mais, sabe? Porque... Ai, tu tem que servir, tu tem que performar algo que não é, porque senão é vergonhoso pra eles, entendeu? Então, gente, ter pensamento crítico definitivamente não é ser militante, não é discordar de tudo, não, mas isso tá errado, não é ser a pessoa do contra o tempo inteiro, mas é questionar por si próprio, refletir mais a fundo, olhar por outros meios, escutar um pouco também, sim, da opinião de cada um, sabe? E não pra julgar, pra criticar, mas só fica quieto, escutando, sabe? Seja maduro, entendeu? Escute os outros lados. Não se baseie em TikToks, em vídeos curtos de pessoas famosas que você segue, que você gosta. Essa pessoa aqui fez um vídeo de 11 segundos, de 30 segundos, se pronunciando sobre... porque todo mundo quisia saber, né? Porque todo mundo perguntou a opinião da pessoa. Enfim. Essa pessoa que fez esse vídeo, então, só porque ela disse, agora a minha opinião é igual a dela, porque ela disse, e eu não tenho opinião própria e eu não penso por mim. Isso me irrita tanto. Às vezes a gente pode não se basear apenas em TikTok, sabe? Mas às vezes a gente pode pensar um pouquinho. Parar de fazer o quadradinho de 8 e pensar um pouquinho. É que assim, às vezes a gente precisa parar de dançar o quadradinho de 8 e pensar um pouquinho. Às vezes a gente pode buscar... Tá tudo bem ver em site de fofoca, mas também vai ali ler uma matéria, não precisa ler um livro, abrir um livro, mas ler uma matéria aí no Google, entendeu? Quase ninguém usa o Google mais hoje em dia, né? Vai direto no TikTok pesquisar ou no ChatGPT. E tá tudo bem também usar, mas não fique só nisso. Quando a gente faz isso, de refletir por nós mesmos, pensar por nós mesmos, isso aumenta a nossa autoestima, sabia? Isso aumenta a nossa confiança nas nossas próprias decisões e convicções. Isso desenvolve os nossos valores, faz a gente entender o que é o certo pra gente. E isso também evita com que a gente caia em manipulações. E faz com que a gente seja menos fútil, sabe? De só aceitar, tipo, nossa, essa pessoa falou isso, então eu concordo com ela. Você, tipo, sem, tipo, nem ter base, às vezes, no que a pessoa disse. A maior liberdade pra mim é continuar sendo quem eu sou. Bem clichê, tá bom? Mas a maior liberdade é eu continuar vivendo, sendo quem eu sou, sem medo de ser demais. Porque eu sustento a minha personalidade. Porque eu sei que eu não tô imitando ninguém, eu não tô fingindo de ser nada, entendeu? Eu tô apenas sendo eu. E isso é libertador. Aquelas pessoas que elas estão se contendo demais e estão tentando umas se parecer com as outras, mas ninguém tá sendo totalmente de verdade ali, essas pessoas estão com máscaras, elas estão, tipo, encenando, sabe? Como se elas estivessem num teatro. E tem gente que demora muito pra entender isso, sabe? Pra ver que tá nesse ciclo social. Tem muita gente que sabe que tá, mas não fala nada. Por, sei lá, né? Eu acho isso idiota, sabe? A vida não é uma série de TV. Tipo, acorda, sabe? Você não é a Regina George. Tem gente que tem síndrome de Regina George, né? Enfim.
Tem gente também da minha escola, gente. Tô nem aí também, gente. Se alguém chegar no vídeo, se esse vídeo chegar em alguém e a pessoa se identificar, porque eu não tô falando nomes, entendeu? Então, se a carapuça serviu, não posso fazer nada. Não é bonito, não é legal, não é cool você ser idiota, você tratar todo mundo mal, porque você é superior na sua cabeça. Não é legal. Tá, mas enfim, voltando. Sejam vocês. É apenas isso que eu tenho pra dizer hoje. Quem julga os outros por, sei lá, serem demais, são pessoas inseguras com elas mesmas. Então, se alguém te julgar, falar que você tá passando vergonha, essa pessoa, ela tem insegurança de ser quem ela é e ela finge ser alguém que ela não é. Então, provavelmente, ela tá infeliz com ela mesma e ela se odeia. Então, assim, mesmo se você for você mesma e te julgarem, pensa que a coitada da história não é você. Que você tá pelo menos sendo julgada por ser você. A coitada da história é a pessoa que tá te julgando, tipo... Ela não tem nada pra fazer da vida dela. Tipo, ela tá parando a vida dela pra fazer isso, então... Enfim. Que vida também, né? Só imitar os outros? Daí é fácil. Enfim.